Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos à nossa super live de terça-feira. Hoje, como melhorar a sua sessão de treinamento, como melhorar a sessão para os seus alunos. Claro que existem várias formas que nós podemos melhorar a sessão de treinamento, mas eu não quero trazer algo para vocês que não seja palpável, que não seja realmente prático, que vocês consigam fazer já na sessão de amanhã. Porque é muito fácil quando eu chego com informações, vídeos, faça isso para dor de ombro, faça tal coisa para dor de joelho, faça tal coisa para o quadril. Só que, pessoal, as pessoas são tão individuais, nossos alunos são tão individuais, que não vai ter um exercício milagroso que resolva a dor de quadril, ou de ombro, ou de joelho para todo mundo. Eu tenho que ter um repertório de movimentos, sem dúvida, eu tenho que ter movimentos que realmente têm embasamento, que foram avaliados e funcionam, mas eu tenho que entender que não é aprendendo, fazendo um ou outro movimento que eu vou conseguir solucionar a dor do meu aluno, uma dor no joelho, no ombro. Para solucionar essa dor, eu vou precisar realmente ter um embasamento, entender um pouco sobre a anamnese, fazer uma boa avaliação, entender o quadro do meu aluno, por que ele sente dor. E tem um exemplo muito clássico para isso. Imagine que você tem um aluno agora e ele sente dor no ombro, certo? Ele sempre sente dor no ombro e você faz exercício de rotação, abaixa, sobe, vai para um lado, vai para o outro, gira para cá e para lá, e ele continua com dor no ombro, certo? E você já tentou de tudo, já fortaleceu, já alongou, já mobilizou, já botou gelo, ele já tomou remédio, já fez várias dessas coisas, e o seu aluno continua com dor no ombro. Galera que tá chegando aqui agora, fica ligado aí que esse exemplo aqui é muito importante para você. Então você tem esse aluno que tem dor no ombro e você já fez todo o possível para solucionar a dor no ombro dele e não soluciona. Até o momento que você resolveu parar e perguntar, cara, você trabalha com o quê? Aí ele vai dizer, eu sou caminhoneiro. Eu transporto carga dentro da cidade, normalmente fico 8 horas por dia sentado, mexendo em uma marcha de caminhão. Que se não for um caminhão moderno, e até os modernos têm uma certa resistência ali para você fazer isso. Ou seja, é um movimento repetitivo que ele faz todos os dias e que é um movimento que, além de ser estressante, porque ele está em estresse, no trânsito e tal, é um movimento que desgasta, porque ele está movimentando uma marcha, um câmbio ali pesado. Então, por mais que eu tenha 6 exercícios que alguém fala, esses 3 exercícios são bons para dor no ombro. Se seu aluno tem dor no ombro, faça esse exercício. Sim, mas ele conhece o meu aluno, o aluno que eu estou tratando, ele sabe se eu fiz uma avaliação, ele sabe o resultado da avaliação, sabe a profissão do meu aluno. Nesse exemplo aqui, se o cara é caminhoneiro, não vai simplesmente adiantar eu alongar, mobilizar, fazer todos esses padrões se eu não souber o que está causando aquela dor. Em uma anamnese rápida, eu consigo detectar o que é que está causando aquela dor. E com base nisso, eu vou escolher realmente as melhores estratégias. Tá? Cara, a gente precisa melhorar a sua ergonomia, tem que botar um apoio pro cotovelo e tal. Tente fazer, antes de trabalhar, alongar durante o trabalho, fazer movimentos para não deixar um parado na mesma posição. Você vai conseguir melhores escolhas e melhores decisões quando você tem acesso a essas informações. Quando você não tem, não adianta o videozinho de 3 exercícios para mobilidade de quadril. Sim, e o que é que garante que aqueles exercícios vai fazer a diferença para o meu aluno? Para a mobilidade de quadril que o meu aluno precisa. Então, sim, é legal ter repertório, viu, galera? Não estou dizendo que não é válido conhecer 3, 5, 6, 200 exercícios. Como vocês sabem, eu gosto sempre de coisas muito práticas. Eu gosto de trazer exemplos práticos para vocês. Mas o mais importante é conseguir entender o quadro do meu aluno e, com base nisso, realmente passar o exercício que ele realmente precisa para solucionar a dor dele. Ou as modificações. Às vezes não é nem um exercício. Às vezes essa dor no ombro não sai porque o cara não dorme. Ele tem agora problemas de insônia, está preocupado com o trabalho e não consegue dormir e não relaxa. Então eu posso passar o melhor exercício do mundo e eu não vou conseguir solucionar isso. Agora vamos conscientizar ele. Cara, vamos tentar dormir melhor, vamos tentar modificar o horário do treino, vamos fazer tal coisa, uma higiene do sono, isso e isso. Então, somos profissionais da saúde. Ele não pode pensar só no exercício, no micro. Por isso que a preparação para o movimento é muito mais do que só aquecer ou só alongar. Ela é muito mais macro. É preparar o aluno para o que ele precisa executar. Beleza? Nosso colega aqui, Rian, colocou pra gente que a dor é sempre uma consequência. Temos que descobrir a causa. Sem dúvida nenhuma, Rian. A dor sempre vai ser um sinal, uma consequência. E muitas vezes a causa está fora do exercício, está fora da atividade. É uma rotina de trabalho, é um mau sono, é uma insônia, é uma ansiedade, é um tique nervoso que a pessoa tem. Por isso é tão importante eu entender como é uma anamnese e para que eu aplico uma anamnese. Você consegue perceber que para ter uma boa sessão de treinamento, você precisa de bons elementos dentro dessa sessão de treinamento? Que a sessão de treinamento ela é composta por vários elementos. Se eu tenho uma boa combinação desses elementos, eu terei uma boa sessão de treinamento, certo? E justamente isso que eu abordei muito no evento que teve na quinta-feira passada, do comum ao extraordinário, o quão é importante eu entender que todos esses elementos são importantes.
E se eu tenho um desses elementos, como a preparação para o movimento, que vai ser o primeiro contato do meu aluno com a sessão, eu tenho que, nessa preparação para o movimento, já demonstrar todo esse cuidado com o meu aluno, já realmente falar, cara, todos os elementos vão gerar essa boa sessão. Então vamos começar bem? Vamos começar do jeito certo, do jeito legal, do jeito divertido? Se eu entendo o peso de cada um desses elementos que tem na minha sessão, se eu entendo que começar com esse elemento, que é a preparação para o movimento bem, dominar isso vai me ajudar a fidelizar mais alunos, a me destacar, entregar um atendimento diferenciado e realmente direcionado para o meu aluno. É como tem uma estratégia muito boa, tem um repertório ali que você pode aplicar e utilizar com diferentes públicos, com diferentes pessoas, e você conseguir ter realmente, não depender do repertório, mas ter um repertório que você consegue aplicar da forma correta e direcionar ele para os alunos que você precisa. Beleza? Então, olha só. Entendendo o conteúdo da nossa live, a gente vai entender que quando eu entendo de movimento, eu estou entendendo como entregar valor. Eu estou entendendo como entender gente. Entender movimento é entender pessoas. Quando eu entendo o movimento que o meu aluno gosta ou não gosta, eu entender a pessoa que ele é. Sempre que eu faço isso, não é simplesmente passar um exercício ou outro. É realmente prescrever com a intenção de melhorar o dia daquela pessoa, com a intenção de melhorar o treino daquela pessoa, tudo que aquela pessoa está fazendo ali. Então a preparação para o movimento, ela serve como uma forma de eu alinhar, que eu conectar esse meu aluno, ativar ele corretamente para o treino que ele vai executar na sequência, beleza? Por isso que ela é tão importante, ela vai dar confiança para o meu aluno no treino que ele vai fazer. Ela vai trazer muitos elementos relacionados a o que eu vou fazer na sessão, ele já vai saber que eu vou fazer aquilo na sessão, porque eu vou preparar ele para aquilo. Eu assim, pô, eu vou conseguir fazer esse exercício novo porque o professor me preparou isso anteriormente. O professor mostrou como é que vai fazer. O professor trabalhou aquele incômodo na minha lombar, aquele incômodo no meu joelho. Ou seja, como é que eu melhoro a minha sessão de treinamento? Eu consigo melhorar a minha sessão de treinamento quando eu consigo alinhar os elementos que eu vou ter nessa sessão e direcionar para o meu aluno. Então, se o meu aluno chegou lá no treino e ele, professor, eu estou um pouco devagar hoje, estou meio lento, desculpa aí. E você chega, não, beleza, então, em vez de eu começar aqui com um trabalho muito lento, mobilizando o pescoço bem devagarzinho, vamos começar por uma ativação agora. Vamos fazer uma ativação cognitiva, tocando aqui na mão, tal, mudando de direção, indo para frente e para trás, massa. Ou seja, o seu aluno chegou com um quadro e você conseguiu já de cara reverter esse quadro, deixar ele mais atento, mais esperto, mais ligado no treinamento que vem a seguir, certo? Isso é melhorar a minha sessão de treino, porque agora para o meu aluno aquela sessão vai valer muito mais a pena, foi muito mais interessante, porque eu consegui direcionar para algo que ele precisa para o treinamento, beleza? Percebam, eu entender de movimento é muito mais, já que o movimento ele vai ser o elemento básico da minha sessão. Então, se eu quero melhorar a minha sessão de treino, eu tenho que melhorar o meu movimento, eu tenho que melhorar o movimento que eu estou fornecendo para o meu aluno, como o meu aluno se movimenta. Então, é muito mais do que um Reels ali curtinho no Instagram, que passa 3, 4 padrões, que como eu comentei no começo, 3 exercícios para dor de ombro. Sim, mas qual é o quadro do seu aluno para aquele exercício ser realmente para o seu aluno? Para a dor de ombro do seu aluno. Então, esse conhecimento, esse repertório de movimento é muito mais do que um Reels do Instagram. Eu realmente investir tempo, investir cuidado para aprender a ciência do movimento e realmente utilizar essa ciência do movimento com o meu aluno. Isso requer tempo, isso requer realmente que eu dedique horas para conseguir aperfeiçoar isso aí, beleza? Porque com certeza ele não vai fazer só uma coleção de exercícios bonitos. Esse exercício é legal, eu passo para o meu aluno. Como eu mostrei na live anterior, a live de domingo foi bem legal. Cara, a maioria dos movimentos que a gente vê por aí, de mobilidade, estabilidade, de ativação, tipos de exercícios que estão nas redes sociais, 90% dos nossos alunos não conseguem fazer. 90% dos nossos alunos não conseguem fazer um exercício como eu sair no chão, engatinhando, conseguir ficar em pranchas mais avançadas e por aí vai. Não quer dizer que eu não posso fazer movimentos integrados com o meu aluno, mas eu tenho que ter a habilidade e a capacidade de conseguir direcionar para o meu aluno todos esses movimentos. Beleza, galera? E tipo assim, mesmo com tudo que eu apresentei, que eu falei pra vocês até agora, sempre fica aquela, mas vai valer a pena eu realmente fazer uma formação e aprender sobre preparação para o movimento. Eu fazer uma formação e aprender sobre mobilidade, sobre estabilidade. O que é que isso vai mudar na vida do meu aluno? Eu saber mais sobre mobilidade e estabilidade. E galera, pense o seguinte, fazer o seu aluno suar, colocar um treino pesado para o seu aluno, pensar, meu treino todo já tem movimento, então eu já estou usando movimento. Sim, você está. Mas botar um treino pesado e fazer seu aluno suar, qualquer pessoa sabe fazer isso. Assim, talvez o pior profissional que vocês possam conhecer da área da educação física
sabe colocar um aluno para suar e passar um treino pesado. Eu posso ser completamente sem noção e botar o cara para fazer 200 agachamentos errados, que ele vai suar e vai ser pesado. Agora, quantos profissionais você conhece que o aluno chega e fala, professor, meu ombro não tá legal hoje. Eu você não, vem aqui, vamos fazer esse movimento para o ombro e agora passou a dor. Professor, meu quadril é travado e não destrava de jeito nenhum. Você não, beleza, ó, vamos fazer esses 4 padrões aqui, todo começo do treino a gente repete eles, até você chegar até determinado grau de amplitude e aí a gente modifica. Quantos profissionais vocês veem com esse nível de habilidade? Porque eu sei que fica muito claro para vocês que ter esse nível de habilidade é jogar em outro nível. É o ser um profissional que sai do igual com todo mundo e agora eu estou em outro nível. Porque eu sei pegar aquele meu aluno que chegou com dor na lombar, falar, não, vou fazer 3, 4 séries de prancha aqui simples com você e dou mais 2 exercícios de mobilidade para quadril e vou solucionar a sua dor lombar. Você faz e soluciona a dor lombar do seu aluno. Mas você não vai ter esse tipo de entendimento, você não vai conseguir esse tipo de nível profissional apenas vendo exercícios em Reels do Instagram ou qualquer rede social. Infelizmente, nem nessa live de 1 hora eu consigo mostrar para vocês os mecanismos, as formas que eu teria para, com uma pranchinha, conseguir melhorar a dor lombar do meu aluno e ele treinar naquele dia que poderia ser um treino perdido. Isso é muito mais aprofundado, eu tenho que realmente dedicar horas. É realmente, quando eu entendo o quanto isso impacta na sessão de treino, a gente está falando como é que eu melhoro a sessão de treino. Cara, vai ter uma sessão de treino melhor do que a que o seu aluno conseguiu fazer? Ele chegou com dor e é só falar para o professor, hoje não dá não, vou para casa. Você, não, peraí. Tá sentindo o quê? Isso, isso e isso? Vou solucionar com o movimento e você vai conseguir treinar. Você melhorou de 0 para 100% a sua sessão de treino. Aí, em cima disso, você, beleza, tá com dor na lombar? Vou continuar fazendo movimentos que necessitam de estabilização. Em vez de fazer um treino super pesado com você, vamos fazer coisas mais relacionadas à mobilidade, estabilidade, controle motor, para que você consiga sair daqui com a sensação de alívio ainda maior do que a que você chegou. Então, galera, quando a gente fala de melhorar a sessão de treino, todos esses elementos vão contar. E olha só, vou repetir. Quando eu entendo isso, quando eu consigo realmente perceber o quanto isso os mínimos detalhes, é um ajustezinho fino que você faz, que não é que esse exercício é bom para ombro. Não. Para o meu aluno, eu preciso que isso seja nesse ângulo aqui, porque nesse ângulo ele consegue trabalhar sem dor. Isso é ser muito mais aprofundado no conhecimento. Isso é ser realmente um profissional que está à frente de outros profissionais. Seguindo nessa linha, olha só, eu já falei isso para vocês, eu sempre fui muito fechado em metodologias. Então, quando eu aprendi um exercício no curso, uma metodologia, a forma certa de executar o exercício é X, tal, eu sempre tentava reproduzir daquela forma, daquela exata forma ali. Até quando eu consegui realmente perceber, cara, o movimento ele é tão individual de cada pessoa, ele é tão fino para cada pessoa, ele é tão biológico para cada pessoa, que não tem como eu falar que tal exercício está certo e tal está errado. Mas eu tenho que conseguir ter a capacidade de avaliar se a pessoa pode estar mais suscetível a se lesionar ou não está suscetível a se lesionar. Eu vi hoje no Instagram um comentário assim dizendo, é normal atletas e atletas de powerlift, por exemplo, realizarem valgo dinâmico. E sim, até certo ponto, em competições, até certos graus de valgo dinâmico, é ainda assim natural. E pode acontecer. É correto? Aí já tem muitas nuances para avaliar. Mas eu não posso dizer que o normal dos atletas é fazer valgo dinâmico. Não, ele faz porque ele precisa por algum motivo. Mas não é normal que aquilo aconteça, porque o nosso joelho ele não é tão projetado para fazer valgo dinâmico. Inclusive, teve um estudo que avaliou com jogadores de basquete, só avaliando com o drop de um caixote, ele pulava do caixote e caía no chão. Quando fazia isso, para amortecer, alguns precisavam fazer valgo dinâmico, certo? Alguns atletas faziam muito valgo dinâmico, e outros atletas faziam poucos graus de valgo dinâmico. Poucos graus é 5, 10 graus. Pouquíssimo. E alguns faziam mais de 10, 15, 20. E esse estudo fez isso no começo da temporada de basquete e repetiu isso no final da temporada de basquete e acompanhou os atletas que mais se lesionaram durante os jogos. Ou seja, todo mundo foi exposto à mesma condição, todo mundo jogou, ele avaliou. Galera, os atletas que mais se lesionaram foram os que tinham mais graus de valgo dinâmico. Aqueles que mais o joelhinho ia para dentro foram os que mais se machucaram. Aí agora você vê um atleta fazendo valgo dinâmico e diz, não, aquilo é natural. Às vezes nem é um atleta, é um aluno seu que joga basquete, que joga vôlei, que joga beach tennis, que joga futevôlei, ele faz o valgo dinâmico, ele faz um valgo dinâmico, e aí você diz, não, é natural, é porque ele já se acostumou com esse padrão. Ele pode até ser acostumado com esse padrão, mas eu tenho que ser consciente que mesmo ele acostumado com o padrão, ele está mais suscetível a se lesionar do que outras pessoas, outro atleta que não tem aquele padrão de movimento.
Claro, esse padrão de movimento pode ter sido ocasionado por uma questão anatômica dele, por uma questão de treinamento, fortalecimento ou enfraquecimento muscular, que seja. Mas eu não posso só, não, é o padrão dele, tá tudo certo, segue a vida. Não, eu tenho que entender o quanto aquilo pode levar ele a se lesionar, pode influenciar. O estudo lá foi bem claro, um teste super simples. Cara, quem tem mais valgo dinâmico está mais suscetível a se machucar. Beleza. Ah, quer dizer que o seu atleta vai se machucar? Seu aluno? Não. Agora, se eu sei que ele está mais próximo de não se machucar, não fazendo valgo dinâmico, por que eu vou achar natural que ele faça o valgo dinâmico? E claro, tudo é proporção, quem está fazendo e para que a pessoa precisa daquele movimento. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro, porque às vezes a gente pega informação, como eu fiz durante muito tempo, com as metodologias que me eram apresentadas, e não, tem que ser desse jeito aqui. Não, eu tenho que ter um raciocínio crítico em cima disso. Espero que isso aí tenha ficado claro para todo mundo, beleza? Enquanto vocês vão absorvendo essa informação, deixa eu ler o comentário aqui do nosso colega Ian, que ele disse que tem um valgo dinâmico estrutural, por exemplo, não tem como mudar, e temos que adaptar e gerar fortalecimento da musculatura específica para a região para evitar posteriores lesões. Exatamente. E esse valgo anatômico, por assim dizer, estrutural da pessoa, eu não vou conseguir corrigir. Mas eu tenho que entender que se eu não tentar compensar, fortalecer a musculatura certa para ele vai estar mais suscetível à lesão do que aquele que não tem. Então, a partir disso, eu crio a minha estratégia de movimento para conseguir solucionar isso. Então, a gente nunca pode pensar muito fechado. Ah, tal exercício funciona para dor de ombro. Não é assim. Tal exercício funciona para tornozelo. Não, eu tenho um repertório de movimentos e eu consigo avaliar para qual aluno eu vou passando cada um desses movimentos. Beleza? Vamos lá. Seguimos. Fala, Pablo, meu amigo, como é que tá por aí? Então, turma, olha só. Espero que esse raciocínio tenha ajudado a gente a criar a seguinte ideia. Eu tenho que prescrever para o meu aluno algo que faça sentido para o corpo dele, para ele, para os movimentos dele. Então, o que é que vai fazer a minha sessão melhorar? Quando eu conseguir fazer isso para o meu aluno, certo? Aí você vai dizer, mas professor, eu tenho uma aula em grupo, o que é que eu faço agora? Mesmo em uma aula em grupo, você consegue detectar quais alunos têm padrões diferentes, quais alunos se movimentam diferente, isso na preparação para o movimento você faz isso. E você consegue adaptar e já modificar os exercícios da preparação e do restante do treino para esse aluno. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo no treino de ontem, na calistenia. Nós temos uma aluna que ela sentia sempre muito incômodo no joelho, e ela falava que ela sempre teve esse incômodo. E aí nesse treino, como normalmente eu fico sempre rodando, atendendo os alunos, eu falei, cara, hoje eu vou atender ela e vou acompanhar. Ela executou o padrão, eu perguntei, como é essa dor no joelho? Ela, sinto acima da patela, uma pressão, sempre que eu faço um agachamento assim, dói, me incomoda por conta disso. Falei, massa, dor acima da patela, sente uma compressão, quando ela faz prancha também dói. Quando eu estou na prancha, o que é que acontece? Eu tenho uma estrutura aqui, que é a minha tíbia, e tenho o meu fêmur que está aqui. Pela gravidade, o fêmur quer descer. Ou seja, a patela que está aqui em cima, ela vai ser pressionada por esse fêmur que quer descer. Para saber se é uma fraqueza específica de alguma musculatura, eu precisaria de uma avaliação específica. Mas eu entendi, cara, quanto mais tem de compressão dessa estrutura indo para uma força de cisalhamento, na verdade, mais provavelmente tem uma incidência de dor para essa aluna. Então o que foi que eu fiz? Só fiz uma simples dica para ela, no seu agachamento, em vez de buscar projetar o quadril para trás, busque projetar mais o joelho para frente. Porque quando eu projeto o meu joelho para frente, o meu fêmur tende a ficar mais paralelo com o solo. Isso, então em vez dele ficar empurrando contra a minha tíbia e a minha patela, agora ele está numa posição mais vertical e agora ele não vai forçar a patela que estaria em cima, ele vai forçar no sentido contrário. Ah, quer dizer que agora ela não jogou o quadril para trás. Não, ela usou todas as articulações como ela precisava. Mas quando eu pego agachamentos, que eu tenho mais flexão de joelho, eu tendo a diminuir a força compressiva no joelho e a força de cisalhamento. Então, o que é que um profissional pensaria? Não, então não faz agachamento, não vamos colocar força compressiva, não vamos trabalhar esse padrão. Não, entender de movimento e melhorar a sessão é fazer isso. Dizer, não, eu sei que se eu aumento a flexão de joelho no ângulo certo, eu diminuo a compressão. Foi as 2 dicas que eu dei para ela, pronto, ela falou, professor, eu consegui treinar sem sentir dor hoje. É isso que a gente tem que entender sobre movimento e um elemento que com certeza vai melhorar a sua sessão. Entender sobre movimento e aplicar para cada aluno, beleza? O Cian mandou outro comentário aqui pra gente, ele disse que tem um aluno que tem uma lesão no plexo braquial e que no padrão de movimento correto, no caso dele, fica errado, pois há algo estrutural e aí o fortalecimento da adaptação ao movimento dele. Com certeza, Ian. E tipo assim, se eu não faço uma avaliação, se eu não sei fazer uma avaliação, ou se eu não faço uma anamnese com o meu aluno bem feita no começo da minha sessão, eu não consigo detectar esses elementos. E quando eu não consigo detectar esses elementos, eu não consigo adaptar meu treino para ele.
Esse tipo de lesão que ele tem aí, a gente consegue detectar, por exemplo, na minha preparação para o movimento. Você, pô, esse movimento aqui incomoda ele. Aí você vai lá e diz, pô, por quê? Ah, eu tenho isso e isso, professor. Massa, já sei um quadro e eu tento adaptar e trabalhar em cima disso. Beleza? Essa sessão bem, com a estratégia certa, com o padrão certo, é o melhor que a gente pode fazer para realmente preparar os nossos alunos. Ter uma boa bagagem de movimento vai sempre ajudar nisso, vai sempre contribuir nisso. Eu quero trazer um exemplo prático para vocês de como, por exemplo, melhorar 100% da sua sessão com 4 passozinhos, uma sequência lógica ali que você pode fazer com seus alunos. E isso com certeza vai agregar muito para os seus alunos, certo? Já que eu quero começar bem, já que movimentos é o que vai compor a minha sessão de treino, olha só, uma boa preparação de movimento ela precisa ter mobilidade, estabilidade e uma boa ativação. Então, sempre que vocês forem pensar numa boa preparação de movimento para o seu aluno, isso já para aplicar amanhã, no treino de amanhã com seus alunos, pensem em uma mobilidade integrada. Um movimento que você consiga fazer trabalhando 2 ou 3 ou até 4 articulações ao mesmo tempo, de preferência, ou 2 segmentos. Exemplo, se eu vou fazer agachamento, beleza, vou aquecer ali com alguns agachamentos, vou fazer uma preparação com agachamento. Meu aluno não tem mobilidade no ombro para agachar overhead, com a mão aqui acima da cabeça. Mas ele pode agachar e trazer a mão na linha do ombro. Então agora, se ele agacha e traz a mão da linha do ombro, eu já estou fazendo a mobilidade integrada. Estou trabalhando a mobilidade de tornozelo e quadril, junto com a de ombro. O segundo ponto, estabilidade dinâmica. Em vez de eu fazer uma pranchinha parada só com o meu aluno, pede para ele tocar o pé de um lado do outro. Em vez de ele ficar só parado em pé, para ele ficar numa base unipodal e tentar equilibrar 30 segundos uma perna, 30 segundos a outra, nem 30 segundos, 10 segundos. Para ele fazer isso e tocar num conezinho que você colocou na frente, e tocar na sua mão na frente dele, ou seja, estabilidade dinâmica. Faça um movimento de estabilidade. Por exemplo, o primeiro exemplo que eu dei, ele já combina como estabilidade. Porque se agora eu agacho e elevo o meu braço e repito esse padrão, eu estou exigindo que diferentes estruturas estejam móveis e diferentes estruturas estejam estáveis ou estabilizando, mobilizando e estabilizando. E isso vai gerar um movimento de estabilidade, que vai ser uma combinação nova que o seu aluno não conhece, certo? E por último, o quarto ponto, uma boa ativação motora e cognitiva. Ou seja, coloca seu aluno para fazer corrida parada, ele vai ficar lá fazendo corrida parada, e quando você falar um número par, ele tem que levantar a mão direita. Um número ímpar, levanta a mão esquerda. E você vai. Ou seja, em vez de ele ficar fazendo só 30 segundos de corrida parada para aquecer, ele está aquecendo ainda porque ele está fazendo corrida parada, mas ele está precisando pensar no que o movimento que ele vai executar, se é direita ou esquerda, pensar no que você vai falar para ele, qual é o número, seu número par, o número ímpar, codificar essa informação e aí tomar uma decisão. Isso é uma boa ativação, quando eu abranjo tanto do ponto de vista motor, físico, quanto do ponto de vista mental, cognitivo. Meu aluno vai começar no treino, não só aquecido fisicamente, como aquecido mentalmente para o exercício que ele vai fazer na sequência. Então, olha só, esses 4 pontozinhos práticos, se vocês sempre pensarem no início da sua sessão, seguindo essa lógica, vocês sempre vão estar melhorando muito a sessão de treino. Mobilidade integrada, estabilidade dinâmica, um movimento pelo menos de estabilidade para o seu aluno e uma atividade cognitiva, uma atividade de ativação cognitiva e motora. Galera, olha que simples. Em 10, 15 minutos você soluciona isso com o seu aluno, certo? E você está melhorando muito a sessão dele porque você está começando a sessão do jeito certo. Você está fornecendo um primeiro contato com a sessão de uma forma muito mais prática e objetiva. Beleza, galera? Isso aí é algo muito importante para a gente fazer com os nossos alunos. Beleza? E como sempre, toda terça-feira tem live, tem conteúdo durante toda a semana. Então fiquem ligados aí que aqui vai vir muita coisa boa. E valeu, galera. Até a próxima.